Gente, hoje eu começo o Prime Time falando de uma notícia que só interessa a minha família. Minha sogra foi vacinada hoje contra a Covid-19 aqui em São Paulo. Há cerca de 2, 3 semanas foi a vez da minha mãe lá no Rio de Janeiro. E assim, aos poucos, devagarinho, porque o nosso Programa Nacional de Imunização está muito lento, a gente vai protegendo as pessoas que mais interessam nesse momento, as pessoas que a gente mais ama. É devagar, é verdade, mas esse programa está caminhando. E o resultado já pode ser visto. Vidas sendo salvas e número de óbitos caindo consideravelmente. A Secretaria Municipal de São Paulo fez um levantamento dos números e esse levantamento enche os nossos olhos. É o que você vai ver na sua tela agora. Começando com as pessoas que foram vacinadas aqui na cidade de São Paulo, que tem entre 85 e 89 anos. O pico de mortes, você está vendo no gráfico, foi em maio do ano passado. Depois de uma queda em agosto para 122 óbitos, o número subiu em janeiro, 146. E em março, um mês depois que a vacinação começou por aqui, começou em fevereiro, a gente está vendo uma enorme diferença. Foram 3 mortes em março. Vamos agora ver o público de 90 a 94 anos. O pico de mortes também foi em maio, 228. Depois, em agosto, houve uma queda para 74. Em janeiro, subiu para 80. E em março, o número caiu para 6 óbitos. E agora o grupo de 95 a 99 anos. Em maio, 86 mortes. Um mês depois da vacinação, vamos correr o calendário, esse número se reduziu para 0, queda de 100%, reforçando que esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Eu começo com você, Yuri Pita, dando boa noite a você. Cumprimento todos os nossos analistas que vão participar dessa edição do Prime Time. E levando em conta que agora, no mês de fevereiro, já nesse final de ano, a gente já tinha as novas variantes, ou seja, a vacina está protegendo. Nossas vacinas, Coronavac e de Oxford, que estão sendo usadas aqui no Brasil, essas vacinas estão protegendo a nossa faixa etária mais sensível à Covid-19. É uma excelente notícia, Yuri. Sem dúvida alguma, Márcio. Eu me junto aí no seu recado, antes de tudo, de dar boa noite para você, para a Thaís, para a Roberta, para todos os nossos espectadores. Que bom que sua mãe e sua sogra estão vacinadas. Minha mãe também já recebeu a primeira dose. Semana que vem vai receber a segunda, graças a Deus. E a gente torce para que muito mais vacinas estejam disponíveis no território nacional para vacinar outros públicos. A notícia boa é essa: a vacina funciona, ela é eficaz e ela protege as pessoas que precisam ser protegidas nesse primeiro momento, profissionais de saúde, pessoas mais idosas, e em breve vão proteger os outros. A grande questão é que os outros que ainda não receberam a vacina, infelizmente, estão se precipitando, achando que a situação está normal, e por isso que a gente viu em uma série de diagnósticos e perfis de pacientes que estão nas UTIs, e mesmo pela impressão de médicos, que o público que está internado, que mais está, que aumentou a faixa etária abaixo desses 60 anos, né, o público de pessoas abaixo dos 60 anos que está demandando atendimento, principalmente até em casos graves de UTI. A gente viu ontem aquele episódio do rapaz de 22 anos, verdade que tinha uma comorbidade, ele era obeso, que não conseguiu ser internado numa UTI a tempo aqui em São Paulo. Mas a gente ouve relatos de uma série de médicos e profissionais de linha de frente que houve um aumento de pessoas fora daquele público mais prioritário dos idosos e das comorbidades. E por isso que é preciso adotar uma série de medidas que estão sendo adotadas de distanciamento, de isolamento, de, se possível, ficar em casa, de evitar ao máximo sair ou, se sair tomando o máximo de cuidados com máscara e higiene, até que a vacinação esteja mais amplificada, o que ainda vai levar algum tempo aqui no Brasil. E, Thaís, por mais que algumas autoridades ainda tenham um discurso dos remédios, do tratamento precoce, contra as pessoas ficando em casa, a gente tem uma arma poderosíssima que é esse resultado. A vacina está dando certo. Boa noite, Márcio, Roberta e Yuri. Pois é, que embora autoridades do próprio governo, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, continue falando de remédios, a gente também tem uma notícia boa vinda do Ministério da Saúde, do governo também, que é a assinatura desse contrato hoje, tanto com a Pfizer quanto com a Janssen, para aquisição de mais vacinas.
Então, embora haja um discurso, Márcio, acho que a gente também tem que olhar para a prática. Na prática, a gente talvez, acredito que sim, tenhamos que comemorar que, de fato, foram fechados mais 2 contratos e a gente espera que essas vacinas cheguem o quanto antes. A gente vai falar desse contrato daqui a pouquinho, Roberta. Deixa eu só te cortar rapidinho, porque o Leandro, se a gente mostrou bons resultados aqui em São Paulo, só para a gente continuar nesse ponto positivo da vacina, você também tem números positivos aí no Rio de Janeiro. Já temos um resultado bacana dessa campanha de vacinação. Pois é, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente já tem números positivos aqui da vacinação no Rio de Janeiro. É um estudo ainda menor do que esse que foi feito em São Paulo, mas que já mostra aí uma redução de 34% nos óbitos de pessoas entre 90 e 99 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só para ter uma ideia, em janeiro foram 53 mortes, em fevereiro, com a vacinação já tendo começado, foram 35 mortes. E aí, Márcio, tem um dado também que é muito importante, que é uma redução ainda pequena, mas que já mostra que a vacinação nessa faixa etária está fazendo efeito aqui na cidade. Uma redução no número de hospitalizações, uma queda de 24%, comparando o mês em que a gente teve vacina aqui no Rio com o mês em que a gente não teve. É claro que se a gente tivesse mais vacinas, a gente poderia estar numa situação ainda melhor, mas os resultados aqui preliminares da capital fluminense são tão promissores como os de São Paulo. Márcio.